Bom, e algo importante, pessoal. Se a sentença decreta a falência, o que deverá constar dessa sentença? O artigo 99 da Lei 11.101 prevê uma série de requisitos específicos para esta sentença que decreta a falência. Além de ter lá o relatório, a fundamentação e o dispositivo, como qualquer sentença, deve constar dessa sentença especificamente síntese do pedido, identificação do falido e dos administradores do falido. Então, deve constar a petição inicial, o resumão do pedido, isso já deveria constar mesmo lá do relatório, identificação com CPF, endereço, tudo bonitinho do falido, bem como dos seus administradores. Segundo requisito, fixação do termo legal da falência. Nós teremos um vídeo tratando especificamente desse termo legal da falência. E o que nós podemos falar nessa visão panorâmica é que o termo legal da falência, ele parte do seguinte princípio. A falência não é algo imediato, não é algo que ocorre do dia para a noite, esse estado de falência. Há um momento histórico em que o empresário ou a sociedade empresária começou a ter o seu declínio econômico financeiro. E vejam, senhores, que com base nessa visão de qual foi o momento em que começou efetivamente o estado falimentar do devedor empresário, o juiz vai fixar um termo legal, vai fixar uma data. Sendo certo que essa data ela não pode ser superior a 90 dias da data do requerimento de falência. Então, esse termo legal, essa data, ela tem que ser igual ou inferior a 90 dias contados da data do requerimento de falência, ou 90 dias da data do requerimento da recuperação judicial, se essa falência é uma falência resultado de uma convolução de recuperação judicial em falência, ou, no máximo, 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento. Então, vejam que será fixada uma data e do dia atual, foi decretada a falência, por exemplo, do dia atual até essa data, os atos praticados pelo devedor, os negócios jurídicos praticados pelo devedor, eles são vistos como atos suspeitos e poderão ser declarados ineficazes ou serem revogados. Então, na sentença deverá ser fixado esse termo legal da falência. Também deverá constar da falência a determinação para que o falido, no prazo de 5 dias, apresente a relação nominal de credores, isto é, apresente a listagem com a identificação de todos os seus credores, de qual é o valor do crédito de cada um, bem como qual é a origem desse crédito, a natureza desse crédito e qual é a classificação desse crédito. Se é um crédito quirografário, se é um crédito com garantia real, ou se é um crédito que tem privilégio geral, ou um crédito que tem privilégio especial, ou então um crédito oriundo da legislação trabalhista, ou oriundo de um acidente do trabalho. Terá que o devedor, réu aqui, quando for decretada a sua falência, no prazo de 5 dias, em que tomar ciência da sentença, terá que apresentar essa relação nominal de credores com a caracterização dos respectivos créditos. Deve constar dessa sentença também um alerta para que os credores
possam requerer a habilitação de crédito. A habilitação de crédito que nós já estudamos lá no artigo 7º. No artigo 7º da Lei 11.101, a gente vai verificar que quando é decretada a falência, será publicado um edital. Da publicação do edital determinado nessa sentença que decreta a falência, passará a correr um prazo de 15 dias para que os credores que não constem da relação nominal de credores apresentada pelo falido ou constem da relação, mas com o crédito equivocado ou com a qualificação do crédito equivocada, pode requerer a habilitação, que nós já estudamos, e a habilitação igualzinho ocorre lá na recuperação judicial. Essa mesma sentença determinará a suspensão de todas as ações ou execuções em face do falido. Então vejam que ocorre aqui a chamada atração pelo juízo universal da falência. A regra é: todas as ações e execuções que tramitarem em face do falido passarão a ser apreciados, conduzidos pelo juízo da falência. Qual é a exceção? As ações que são ilíquidas. As ações que ainda não são líquidas, as ações que ainda não conferem um crédito ou um débito, na verdade, líquido em relação ao empresário ou sociedade empresária falida, as ações em que ainda não há uma liquidez, essas ações continuarão tramitando nas suas varas de origem. Mas uma vez tornada líquida essa sentença, por exemplo, a execução passará a ser conduzida pelo juízo universal da falência. Proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens pelo falido. Então, a sentença vai proibir que seja praticado qualquer ato de alienação ou de oneração de bens do falido. Isto é, o objetivo aqui é preservar os interesses dos credores, né? Não permitir que seja dilapidado esse patrimônio mais do que ele eventualmente já foi dilapidado. Veja que tudo isso tem que constar da sentença que decreta a falência. Caramba, quanta coisa, né? É muita coisa, mas não terminou. Também deverá constar dessa sentença a determinação de diligências que o juiz entenda que sejam necessárias para salvaguardar os interesses das partes no processo de falência, interesses do credor ou interesses do falido, né? Então, diligências quaisquer, né, para se descobrir eventuais créditos ou débitos das partes, né? Tudo isso pode ser encontrado através de diligências, e o juiz vai na sentença determinar as diligências que ele entender necessárias para salvaguardar interesses. Também nessa sentença haverá a determinação para que o registro público das empresas, mais especificamente para que a junta comercial competente anote lá na inscrição do empresário ou da sociedade empresária que conste a decretação da falência. E mais, o nome do falido, o nome empresarial do falido, então aqui está o nome empresarial, esse nome empresarial vai ser acrescido da expressão falido, né? Então vai passar a ter esse acréscimo da expressão falido. Vejam que há situações, eu vou pular aqui um asterisco, mas eu já volto nele. Há situações em que o juiz pode determinar a continuidade ou a continuação
provisória das atividades do falido. Imaginem os senhores que é um açougue, esse açougue tem um baita de um estoque de carne, e aí o que vai se fazer? Vai se lacrar o estabelecimento empresarial e permitir que toda essa mercadoria acabe perecendo? Obviamente que não, né? Se for de interesse dos credores, se for de interesse de ter um resultado melhor no processo de falência, o juiz pode sim autorizar a continuação provisória das atividades do falido. Quem vai tocar o negócio será o administrador judicial e o juiz vai, na sentença, se pronunciar sobre a continuação provisória ou não das atividades do falido. Também nessa sentença haverá a nomeação do administrador judicial. Também na sentença, o juiz determinará a expedição de ofícios a órgãos públicos ou a outras entidades que o juiz entenda necessário que tenham conhecimento a respeito da falência, para que informe nos autos eventuais bens ou direitos do empresário ou sociedade empresária falida. Também nessa sentença, o juiz determinará, se ele entender conveniente, na própria sentença, ele pode determinar a convocação da Assembleia Geral de Credores. E, finalmente, essa sentença também determinará a intimação do Ministério Público, bem como que sejam comunicadas à Fazenda Pública da União, às fazendas públicas estaduais referentes aos estados em que o falido tem os seus estabelecimentos empresariais, bem como a comunicação da fazenda ou das fazendas públicas municipais em que o falido tem estabelecimento empresarial. Mesmo porque dívidas de natureza tributária também deverão ser incluídas aqui na relação de créditos, né, que deverão ser pagos com esse concurso de credores, que é essa segunda fase da falência. E algo do processo de falência. E algo bastante importante que é previsto no artigo 99, o artigo que traz todos esses requisitos da sentença que decreta a falência. O parágrafo único desse artigo 99 determina que seja publicado um edital com a íntegra da decisão e a relação de credores. Então, deve ser publicado na imprensa oficial, né? Deve ser publicado um edital contendo totalmente o conteúdo dessa sentença que decreta a falência, bem como a relação de credores, né? Imaginem os senhores o tamanho desse edital. Mas esse edital é bastante importante. Por quê? Porque será a partir da publicação desse edital que vai se iniciar o prazo previsto no artigo 7º, que nós, repito, já estudamos, que é o prazo para que credores que não constem da relação de credores ou constem de forma equivocada em termos de crédito, valor de crédito e classificação do crédito, para que esses credores possam requerer as suas respectivas habilitações, para que habilitem os seus créditos. Então, temos aí a sentença que decreta a falência. Bom, pessoal, vejam como é que nós estamos andando, né? Então, nós analisamos aqui a petição inicial, vimos que o réu é citado, tem o prazo para contestação. Nesse prazo, além da contestação, nesse prazo de 10 dias, além da contestação, poderá requerer a recuperação judicial, bem como poderá realizar o depósito elisivo, se for hipótese do artigo 94, inciso 1º, ou 94, inciso 2º, da Lei 11.101, e também poderá apresentar de forma efetiva a sua tese de
defesa. Se não houver, havendo contestação, nós vamos poder ter a instrução probatória, se for necessário, e nós vamos ter a sentença, né, pondo fim nessa primeira fase do processo de falência. Se não é decretada a falência, o que acontece? Esse processo termina por aqui. Se não é decretada a falência, nós podemos dizer que esse processo ele foi monofásico, ele teve uma fase só. Agora, se é decretada a falência, nós vamos ver que esse processo de falência é bifásico. Ele tem duas fases. Essa fase até a decretação da falência, né? Então estudamos até aqui, aí paramos um pouco para estudar a sentença que decreta a falência, e agora nós continuamos, né? Aquela nossa linha da vida do processo de falência. A sentença decretou a falência, vejam que quando é decretada a falência, nessa sentença já há a nomeação do administrador judicial. Então vejam que é nomeado o administrador judicial. Esse administrador judicial vai assinar o seu compromisso como administrador judicial e ato contínuo, diretamente, ele já realizará a arrecadação dos bens e direitos do falido, isto é, realizará um inventário de todos os bens e direitos do falido, irá inclusive se emitir na posse desses bens, nas situações cabíveis. Então haverá um inventário constando todos os bens e direitos do falido, bem como a avaliação de cada um desses bens. Nós já estudamos em vídeos anteriores que pode acontecer do administrador judicial entender ser necessária a convocação, a contratação de um especialista para avaliação de determinados bens, né? Se houver autorização judicial para isso, nós poderemos ter aqui uma assessoria para avaliação. Mas o que é muito importante que nós fixemos, e é algo que é emblemático nessa Lei 11.101, é que se busca celeridade no processo falimentar. Então, o administrador judicial, ele é nomeado na sentença, ele é comunicado da sua nomeação, ele tem o prazo para assinar o compromisso de administrador judicial e ato contínuo, ele já tem que realizar a arrecadação e a avaliação desses bens e direitos do falido. Então vejam, senhores, que nessa fase de arrecadação e avaliação, nós teremos um inventário. Nós vamos ter um documento que vai inventariar, que vai descrever cada bem, cada direito e vai apontar o seu respectivo valor. A partir do momento em que este inventário de arrecadação e avaliação, a partir do momento em que esse auto de arrecadação e de avaliação, que é elaborado pelo administrador judicial, a partir do momento em que esse auto de arrecadação e avaliação é juntado aos autos do processo, assim que é juntado o auto de arrecadação e avaliação, já se inicia uma outra fase, que é a fase da realização do ativo, isto é, da transformação do valor desses bens arrecadados em dinheiro. Então, vai se realizar o ativo, isto é, vai se transformar esses bens e direitos do falido em dinheiro, para que o valor arrecadado seja destinado ao pagamento dos credores. Bom, como é feita a realização do ativo? Vejam que a realização do ativo pode ser feita através da alienação da empresa em bloco. Por exemplo, todos os estabelecimentos empresariais do falido são vendidos em um bloco só. Alguém vai assumir a atividade empresária do
falido e não vai ser considerado sucessor dele. Isso é muito importante. Quem comprar, quem adquirir a empresa, os estabelecimentos empresariais em bloco, vai assumir a atividade empresária do falido, mas a partir do zero, né? Sem contar o passivo existente, bem como os créditos que eventualmente o falido venha a ter. Então pode ocorrer a venda, a alienação de todos os estabelecimentos empresariais num bloco só, ou pode ser realizada a venda, a alienação dos estabelecimentos empresariais individualmente. Então, o cidadão tem o falido, tem 3 estabelecimentos empresariais, um em Santo André, um em São Paulo e um em Santos, né? Ou vende-se os 3 num bloco só, ou então vende-se o estabelecimento de Santos para uma pessoa, vende-se o estabelecimento de São Paulo para outra pessoa e o de Santo André para outra pessoa. Vejam que pode haver também a alienação em bloco de bens. Ao invés de se alienar o estabelecimento empresarial, isto é, aquele conjunto já organizado de bens através do qual o falido exercia a sua atividade empresária, ao invés de vender o estabelecimento empresarial em bloco, pode-se vender blocos de bens. Pode entender o administrador judicial que vender blocos de bens, olha, eu vou vender uma padaria, eu vou vender a maceira e o forno num bloco, vou vender vou vender o caixa registrador, né? Na verdade, o computador, né, do caixa, e vou vender o balcão da Copa num outro bloco, né? Então podem se formar blocos de bens que serão alienados, que serão vendidos. E pode haver também a alienação de bens individualmente. Isto é, pode ser realizada a venda individualizada de cada bem arrecadado, de cada bem ou direito que foi arrecadado e que era de titularidade do falido. Então vejam que essas são as formas típicas de realização do ativo. Isso tudo é realizado através de asta pública, dando a regular publicidade a todos os atos, porque o objetivo é que se obtenha o maior valor possível para que se consiga pagar os credores. Agora, além da venda dos estabelecimentos empresariais, um bloco só, ou a venda de cada estabelecimento empresarial em um bloco, ou a venda de blocos de bens ou da venda de bens individualmente, pode acontecer da realização do ativo se realizar através da exploração de locação de um imóvel do falido. Olha, ao invés de vender, é melhor alugar. Vejam que essas são as formas alternativas de realização do ativo. Então, fora essas 3 hipóteses, pode ser realizado o ativo, podem ser transformados os bens arrecadados em dinheiro de outras formas que não sejam a alienação. Só que quem vai decidir por uma forma alternativa de realização do ativo será a Assembleia Geral de Credores. Para se ter qualquer outra forma de realização do ativo, que não essas formas típicas, terá que se ter a autorização da Assembleia Geral de Credores. Bom, realizou-se o ativo. Foram transformados todos os bens arrecadados em dinheiro. Vou pagar as dívidas da falência e vou pagar os credores. Chego à fase do pagamento aos credores. Ocorre que, nessa fase de pagamento dos credores, nós teremos uma ordem de preferência de recebimento. Então, primeiramente, deverão ser pagos os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a até 150 salários mínimos por credor, bem como os créditos decorrentes de acidente do trabalho. E aqui não tem limitação de valor. Foram pagos os créditos decorrentes da legislação do trabalho, limitados até 150 salários mínimos
por credor e foram pagos todos os créditos referentes a acidentes do trabalho? Foram. Então, sobrou dinheiro ainda? Sobrou. Então, nós vamos pagar a segunda categoria de preferência, que são os credores que têm crédito com garantia real. Se eu tenho um direito real de garantia, eu receberei antes dos demais categorias que vêm abaixo, até o limite dessa minha garantia real. Se essa minha garantia real, né, é de um imóvel, a hipoteca de um imóvel que vale 100 mil reais, mas o meu crédito é de 200 mil reais, o que vai acontecer? Eu vou receber esses 100 mil reais como credor com garantia real e a diferença, o que ultrapassar o limite do valor gravado em garantia real, esse valor vai ser pago como credor quirografário. Bom, pagou os credores com garantia real e ainda sobrou dinheiro? Sobrou, Denis. Então, serão pagas as dívidas tributárias, excetuadas as multas tributárias. Tá? Então, as multas tributárias não serão pagas aqui nessa fase. Nossa, foram pagos os créditos tributários e ainda sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro? Então, vamos pagar os créditos com privilégio especial. Pagou os credores com privilégio especial e ainda sobrou dinheiro. Então, vamos pagar os credores com privilégio geral. Pagamos os credores com privilégio geral e depois desse pagamento ainda sobrou dinheiro. Vamos pagar os credores quirografários. Paguei os credores quirografários e ainda sobrou dinheiro. O que serão pagas? Está aqui no inciso 7º. Serão pagas as multas contratuais, multas administrativas e multas tributárias. Né? Veja que as multas tributárias não são pagas aqui juntamente com os créditos tributários na terceira ordem de preferência de recebimento. Né? E depois de pagamento de multas contratuais, multas administrativas e multas tributárias, aí será realizado o pagamento dos chamados créditos subordinados. Infelizmente, o que nós temos na grande parte das falências é que não se consegue, com a realização do ativo, pagar todos os credores. Nós temos aí uma situação de falência frustrada. Isto é, foi decretada a falência, foram arrecadados os bens, foi realizado o ativo, mas não foi possível, com o valor arrecadado, pagar todos os credores. E não tem mais bens para serem vendidos, não há mais outros bens para terem ativo realizado. E aí o que acontece? Essa falência, ela é encerrada através de uma sentença, uma nova sentença. Olha que legal! Uma sentença que vai encerrar a falência. Né? E dessa sentença, cabe, se quiser a reforma dessa sentença ou a invalidação dela, o recurso cabível é o recurso de apelação. Agora, pode acontecer, é extremamente raro isso acontecer, de realizado o ativo, pagos todos os credores, ainda sobra dinheiro. Sobrou dinheiro, o que sobrar vai ser entregue ao falido.